Olá, pessoal. O tema do nosso vídeo hoje vai fazer uma questão bem simples. Na pergunta, eu coloco qual seria a seleção ideal desde 1996 ou de 1996 para cá. E explico. Em 1996 eu tinha mais ou menos 10 anos, então é a partir de então que eu tenho uma memória mais viva do futebol. O que eu vi de 96 para cá são coisas que eu passei, atletas, jogadores, times e seleções que eu pude acompanhar com mais afinco. O que eu acompanhei desde então, passei a me aprofundar paulatinamente, né? Da virada ali 99, 2000, 2001, foi o período que eu mais estudei futebol, mas assim como música e todos os meus interesses, tudo isso que vocês veem nesse canal de uma certa forma, se aprofundou muito, né? 99, 2000, 2001 até 2002 mais ou menos. Eu sedimentei os meus gostos, preferências, as minhas pesquisas, né? A partir de então fui me aprofundando, mas eu já sedimentei os nortes que eu queria buscar. Então, por isso eu fiz esse recorte para o futebol. Eu vou montar aqui então uma seleção. Na verdade, eu vou montar um time reserva e titular, né? Vou montar dois times, dois jogadores para cada posição e dois técnicos também. Desde então, né? Alguns jogadores já estavam em 96 entrando para a reta final, entrando para o ocaso das suas carreiras, ao passo que outros estavam surgindo, outros surgiriam depois, outros só encontraram o auge em 96, né? Então vocês têm que entender também por essa mescla. Claro, uma boa dose aí de questão de preferência, né? Influência pessoal, eventualmente você discorde de A, B, C, D jogadores, né? A propósito, cito aí o vídeo que eu perguntei, né, se a seleção da France Football foi coerente, né, quando a France Football, ao final de 2020, ano em que ela optou por não fazer a Bola de Ouro, né, em razão da pandemia, ela optou por fazer o que seria uma votação para os melhores de todos os tempos. Então, em cada posição, 10 jogadores, os três mais votados, né, o primeiro foi para o time titular, o segundo para o time reserva e o terceiro para um time C. Então, fica esse vídeo, vai aparecer ao final, como sugestão para você entender já a minha opinião também dada relativa a qual seria a seleção de todos os tempos, né? Eu vou fazer aqui um recorte daquilo que eu vi. E também já fiz num outro vídeo, né? Um vídeo das várias perguntas, qual seria a seleção brasileira de todos os tempos, né? Coloco lá os jogadores que, na minha concepção, são fariam uma seleção ideal de todos os tempos. E ali na casa da seleção brasileira, eu coloquei os 11 titulares e quais seriam minhas três substituições, né? Quais seriam os meus três, entre aspas, reservas que entrariam ali, mudando também esquema tático e tudo mais. Então vai aparecer na descrição esse vídeo. E o outro, né, da seleção da France Football vai aparecer no cantinho final deste vídeo. Então vamos lá, eu vou fazer primeiro o meu time reserva e depois o meu time titular para dar um pouquinho mais de suspense aí, né? Quando eu elaborei os times, eu pensei em fazer um 4-4-2, outro um 4-3-3, mas isso é pouco importante para a lógica da coisa aqui. A lógica da coisa vai ser dois goleiros, dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, quatro zagueiros, né? Central e quarto zagueiro, quatro volantes, quatro meias e quatro atacantes, né? Eventualmente você vai dizer que, ah, não, mas esse cara é centroavante, esse aqui, na verdade, ele é ponta. Esse aqui jogou como ponta, mas a melhor fase dele foi como centroavante, e por aí vai. Mas então eu vou colocar o que seria um segundo time e depois um primeiro time. Vamos começar então pelo meu time reserva. Pro gol, a gente vai ter aí muitos caras excepcionais ao longo desse tempo aí que eu me refiro, né? Tanto no Brasil quanto estrangeiros. Mas eu acho que quatro goleiros se destacaram ao longo desse tempo, né? Quatro goleiros se tornaram referências principais das suas seleções, das suas equipes. Quatro goleiros foram preponderantes para suas equipes, mais do que outros goleiros geniais, aí a maioria deles brasileiros, né? Para as suas equipes. Então, assim, muitos, eu sei da minha geração e um pouquinho antes, um pouquinho depois de mim,
Tem uma discussão basicamente entre Buffon e Casillas, né? Acho que são dois formidáveis, mas eles não vão ser o meu top 2. E o meu goleiro reserva vai ser o Oliver Kahn. Oliver Kahn, né, famoso aí pela rebatida de roupa na final de 2002, né? Como diria Pedro Bial, Oliver Kahn? Oliver quem? Né? Mas é um goleiro excepcional, um goleiro monstruoso. Fiz num vídeo, né, sobre quem foi o melhor jogador da Copa de 2002. Ele acabou ganhando o prêmio. Acho que não deveria ter sido ele o vencedor. Nesse vídeo eu explico por quê. Mas eu também faço questão de pontuar naquele vídeo e numa outra vez que eu fiz perguntas acerca de vídeos, acerca de prêmios que são considerados idiotas, né, pelo público, como o Cannavaro em 2006, como o Modric em 2018. Eu digo que não foi um absurdo a escolha dele, porque de fato, sem Oliver Kahn naquela Copa de 2002, a Alemanha não teria passado da primeira fase. E se não teria morrido nas oitavas, ou nas quartas, ou na semi, é sempre ele que fez chegar, né? Então nunca um goleiro causou um impacto tão grande para uma equipe na competição da Copa do Mundo. Mas some-se a isso o histórico progresso dele, né, no Bayern de Munique. Jogos absolutamente históricos. Champions League de 2001, também você bota na conta dele quantos pênaltis e quantas defesas dificílimas. Então, um cara que realmente me impressionou muito e por ter carregado praticamente aquele time nas costas, ele vai ser minha segunda escolha, vai ser meu reserva aí. Na lateral direita, também causa bastante frisson, porque aqui, sobretudo aqui no Brasil, e a própria France Football endossou isso, né, colocando o Cafu como titular. Eu não vejo o Cafu nessa situação, né, eu não coloco ele. A mim, pessoalmente, ele nunca me encantou. Sempre achei que ele tinha uma dificuldade grande, por exemplo, no apoio, né, em cruzamentos. Não me passava uma grande segurança. É um extremo perfeito atleta, uma carreira longeva, extremamente vencedora. Isso não se coloca em discussão. Mas ele não foi o cara que mais me impressionou ali na lateral direita e nem mesmo dentre os brasileiros. Também já falei do Daniel Alves, que também não entra para mim nesse top 2. Então, meu segundo escolhido, tá? Vai ser o lateral direito Maicon, do Brasil, o Mara Maicon, né, que apareceu para o mundo em 2004, num pré-olímpico contra o Paraguai, que ele fez um gol do Maradona e ficou apelidado Mara Maicon. E posteriormente fez um belíssimo gol, né, na Copa 2010 contra a Coreia do Sul. Cara extremamente vencedor ali pela Inter de Milão, da Inter de Milão histórica. E, enfim, eu preferiria ele ao Cafu e ao Daniel Alves qualquer dia, mas também ele não vai ser meu titular, né? Como vocês sabem, eu tô falando do time reserva. Os meus dois zagueiros posteriores, que seriam os meus reservas, vai entrar um zagueiro brasileiro e um argentino, né? Dois caras que um deles já nesse mais ocaso, né? Pesa aí, nesse caso, boa lembrança da Copa de 94, mas posteriormente também, sua trajetória na Roma, sua trajetória pela seleção, Aldair. Cara, genial, né? Já falei em outros vídeos também que coloco ele no top 3 histórico de zagueiros do Brasil, ao lado do Bellini e do Domingos da Guia. E o outro zagueiro argentino, Roberto Ayala, um defensor clássico, um cara com um bom apoio de ataque também, muitos gols de cabeça, um cara que fazia brincadeira, apesar de argentino, sempre jogou muito limpo, é um cara respeitado pelos adversários, inclusive foi alvo de uma chacota e de uma anedota do Ronaldo Fenômeno, foi expulso duas vezes, ele só lembrava de ter sido expulso uma vez, mas nessa uma vez ele falou que o argentino bateu com a cara no meu braço e o juiz me expulsou. Quando você vê no vídeo claramente que o Ronaldo não apenas olha para o Ayala, se posiciona e abre o braço intencionalmente, e o Ayala sim estava olhando diretamente para a bola. Mas é um jogador que também teve alguns percalços com a seleção e em virtude de e na seleção ele não ter vencido, né? Foi vice da Copa América 2007, inclusive fazendo um gol contra, logo no comecinho do jogo. E também na Copa 2006
Ele faz o gol contra a Alemanha, mas ele perde um dos pênaltis, salvo engano, né? Eliminado nas quartas de final, então acabou sendo marcado negativamente por isso. Mas repito, na bola foi um dos melhores que eu vi aí. E na lateral esquerda, a minha escolha também vai cair por um argentino como segundo escolhido, né? Que é o Sorin, Juan Pablo Sorin. Aí pesa muito, né, de ter visto ele aqui no Brasil de forma constante, mas me lembro que na seleção da Argentina ele era capitão, tinha uma habilidade impressionante, um controle de bola e uma frieza ali nas situações muito interessantes. Aquele clássico lance dele dando a canetinha no Ronaldinho, né? E a raça também, né? Aquele jogo, acho que foi uma final de Sul-Minas, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que ele sangra e volta com a cabeça enfaixada, faz um gol. Então, um cara também muito histórico, né? Jogou lá fora um período, não teve um grande sucesso, mas na seleção foi um jogador fundamental, muito importante para essa geração, 2002, 2006 até 2010 da seleção argentina. No meio de campo, eu vou colocar aí alguns jogadores, vou mencionar, né, alguns jogadores importantes. Eu quero colocar nessa minha seleção reserva, fazer jus também um pouquinho à história e à atualidade. Fernando Redondo, argentino, era um cara que parecia que tinha um chip no pé, né? A bola grudava no pé dele, literalmente. O cara jogou no Real Madrid por anos, o cara na seleção, desde o período ali maradoniano até a posteriori. Então, um jogador fora de série mesmo, muito respeitado no Manchester United, no Real Madrid, como eu disse, pela seleção. E ao lado dele, o Sérgio Busquets. Sérgio Busquets que foi chamado aí, chegou a se aventurar, né, que o Gerson do Flamengo era melhor do que ele, né? A gente ouve falar aí do Vidal, do Fernandinho, que voltaram para o Brasil, o próprio Paulinho, né? Que foi um grande jogador brasileiro, teve trajetória boa na seleção, aquele período da Copa 2014, né, das Confederações, e para a Copa 2014 ele era muito cotado ali para ser o principal nome. No Corinthians foi fundamental, um monstro, mas o Sérgio Busquets, para esse pessoal da nossa imprensa, eles olham para esses jogadores que eu mencionei, que foram ótimos todos eles, e tratam o Busquets como lento, como um jogador, cara, sério, o Sérgio Busquets, além do controle de bola, passe dos mais precisos, o entendimento de jogo fora de série. Ele, se muita gente falou, né, de Xavi, Messi e Iniesta, ele foi um dos trunfos principais do Barcelona nessa segunda leva, na segunda principal geração campeoníssima ali na seleção espanhola de igual modo. Então, Redondo e Busquets seria os meus dois volantes reservas. E à frente teria sim Andrés Iniesta, é um jogador formidável, um dos maiores de todos os tempos, seguramente. Não precisa nem defender muito ele, né? Merecia, por exemplo, uma bola de ouro. Alguns falam 2010, mas acho que 2010 do Snyder, 2012 ele mereceria. De todo modo, é um cara que teria mais bolas de ouro, teria bolas de ouro, no plural, se não fosse da geração na qual ele já nasceu, né? Felizmente, competir com o Messi e Cristiano Ronaldo é para poucos, para pouquíssimos, para quase nenhum, né? Para ninguém, na verdade. Mas o Andrés Iniesta fora de série. E ao lado dele, eu colocaria Roberto Baggio. Baggio eu considero um dos maiores personagens da história do futebol, já falei sobre isso, um dos jogadores mais icônicos e uma das histórias mais inspiradoras de todos os esportes. Então, o Baggio que eu vi após 94, né, após Copa de 94, acompanhei a trajetória dele assim à distância, né, pela Juve, depois no Milan, depois no Bologna, aí no Breccia, Copa de 98, mas é um jogador que eu via à distância e depois me aprofundei mais para conhecer a trajetória dele. Tudo que eu via era 100%, era sempre muito impressionante. Como eu disse, pela personalidade dele, pelo controle de bola, pelos gols de falta, pelos passes, mas mesmo o pouco que eu via, parecia que vinha só os melhores momentos. E depois, estudando a história dele, eu fui ver que ele é muito mais do que isso e realmente merece. Ele seria talvez estar ali na minha seleção principal,
mas é porque justamente a posição ali vai prejudicar muito, né? E no ataque, fechando o ataque, até daria para trocar um desses nomes que eu vou citar, o Dennis Bergkamp, da Holanda, talvez o cara que fez os gols mais belos que eu vi enquanto nesse período pós-96, plasticamente os gols mais bonitos. Daria para citar vários, mas fico com dois, um deles pelo Arsenal contra o Newcastle e o outro pela seleção holandesa contra a Argentina na Copa de 98. É um fora de série, um jogador extraordinário, que esteve ali na bola de ouro, né, para vencê-la duas vezes, em 93 e 97. Mas teve uma série de questões que o impediram de ser maior, né? Dentre elas o medo de avião, um jogador então que tinha alguns bloqueios psicológicos que o impediram de ser maior do que ele foi, né? E teve alguns azares, vamos colocar assim, nas coincidências, né, das melhores fases dele, o time não era da melhor fase, então ele carregava muito nas costas. Quando ele teve um grande time, né, como o Ajax, ele ainda estava na sua ascendente. Pela seleção holandesa, ele deu um, entre aspas, azar também de não poder fazer par real com o Van Basten e com o Gullit. Então isso teria mudado também o rumo da seleção da Holanda na história. Mas, repito, plasticamente, talvez o mais impressionante jogador. E do lado dele, naturalmente, e para muitos deveria ser titular, mas o baixinho Romário, né? Se eu fosse fazer minha lista dos cinco melhores, cinco principais jogadores que eu vi, sem respeitar a posição em campo, né? Romário estaria no meu top 5, seguramente. Então ele vai ficar para o meu time reserva porque os outros melhores que eu vi estão na mesma posição dele. Mas o Romário é absolutamente impressionante e inclusive tive a alegria, o prazer e a felicidade de tê-lo visto ao vivo, né? Jogo Flamengo e Atlético Paranaense, 1999, na Baixada, deu 3-2 para o Atlético. Os dois gols do Flamengo foram anotados por ele, né? E é interessante, hoje o tempo passa, você pensa que as pessoas não, porque o Romário e etc. Mas ali o pessoal ofendia muito ele, claro, é adversário, sim, mas ofendia muito ele, questionava ele e atirou-se muitos papéis e copos e latinhas, etc., quando ele chegava ali perto do escanteio. Então fica aí a dica, né? O tempo vai passando, a memória afetiva e a memória seletiva vão se confundindo e vão prejudicando as nossas avaliações, mas seguramente o Romário é um dos maiores de todos os tempos e um dos cinco melhores de todos os tempos nessa geração. Fecharia meu time reserva. E o técnico seria Alex Ferguson, do Manchester United, né? Não preciso dizer muito, basta dizer que ele pegou um Manchester com 8 títulos nacionais e entregou com 19, pegou um Manchester com uma distante Champions League e entregou com 2 títulos e mais uma outra final, entre outros tantos predicados, né? É o técnico mais longevo em alto nível que já se viu na história, talvez em quaisquer esportes, aproximadamente 30 anos, foram 27 temporadas ao todo, além dos números, da identidade do futebol, da capacidade de gerência, de perceber, analisar e ver, né? Cristiano Ronaldo, entre outros tantos. Tudo bem que ele levou o Cleberson também, né, para o Manchester United, mas é um cara com um faro muito aguçado, uma capacidade, e é um daqueles que viu lá atrás, né, de Stefano jogar e, portanto, conhece profundamente o futebol. Então vamos à minha seleção titular, né? O gol, Manuel Neuer, outro alemão, e o principal motivo aqui é o fato dele ter revolucionado a posição, né? Ele ter causado um cataclisma na forma de jogar, além da extrema eficiência nas defesas dificílimas parecendo fáceis, atuando como líbero, extremamente vencedor por Bayern, por seleção, né? Poderia ser escolhido muito bem o melhor jogador da Copa 2014. O Robin, absolutamente não. Di Maria, muito menos. Mas o Neuer poderia ter sido o melhor da Copa 2014. Então fica aí a dica do vídeo também, quem foi o melhor jogador da Copa 2014. Lateral direito, já que eu falei que nem o Cafu nem o Daniel Alves entrariam e que o Maicon, pela minha preferência, seria meu reserva, o titular é Javier Zanetti. É um jogador absolutamente singular, né? Poderia, conseguia e atuava eventualmente
como meia, com a mesma desenvoltura, a mesma capacidade, a mesma liderança, a mesma precisão, mesmo timing. Por durante muito tempo foi o jogador com mais presença na seleção argentina, sendo superado apenas posteriormente por Mascherano e Messi, né? Mas, poxa, é o embaixador mundial da Inter de Milão, né? Também conviveu com os mais diversos atletas da história, fala amizades, né, com Ronaldo Fenômeno, com Adriano, mas aqui a capacidade técnica dele, né? Realmente, outro jogador, exemplo do Ayala, mas muito mais do que o Ayala, acabou sendo prejudicado, não teve um título significativo com a seleção da Argentina, mas, de novo, na sua forma de jogar, na sua liderança, no seu entendimento do jogo, absolutamente singular e para mim o lateral direito mais impressionante dos últimos 25, 30 anos, Javier Zanetti. Na zaga, vai entrar muito da emoção do pessoal, mas acho que são fatores fáceis de corroborar porque teriam que estar aí. Carlos Alberto Gamarra, né? Jogando pelo Corinthians é que nós o conhecemos eventualmente, e naquele mesmo ano ele joga a Copa do Mundo pelo Paraguai, não faz uma falta, né? Um jogador absurdo, né? Como no seu auge, não vi nenhum zagueiro tão bom, tão seguro, tão ganhar todas, né? Ele teve sim uma certa decadência ainda jogando aqui no futebol brasileiro, atuando pelo Flamengo, depois ele foi para o Atlético Madrid, voltou, jogou pelo Flamengo, e até atuou no Palmeiras. Então ele deixou uma má impressão em dada medida nessa reta final, mas sobretudo pelo seu auge, né? Foi o zagueiro com o maior auge que eu já vi, né? Pensei em colocar, por exemplo, o Puyol, que eu não citei na minha lista, né? Poderia ter entrado ali junto com a Ayala, com o Aldair, mas eu acredito que o Gamarra foi o cara que mais aliou disciplina, técnica e eficiência de zagueiros que eu vi. E ao lado dele eu colocaria De Boer, né? Frank De Boer. Então, os irmãos De Boer, Ronald De Boer, atacante, Frank De Boer. Acho que é o único jogador que eu vi dar um passe igual aos que o Gerson dava. Aquilo que a gente vê na Copa de 70, aqueles 50, 60, 70 metros. O Messi faz um pouquinho disso, o David Beckham fazia, Marcelinho Carioca fez aqui no Brasil também, mas assim, com a frequência, com a precisão, com a distância, acho que foi o único que eu vi. Esse gol que eu citei do Bergkamp, ele nasce de um passe, então o Bergkamp faz esse gol na lateral da área, né, da Argentina. Esse passe nasce da lateral da área da defesa holandesa, né? E se tivesse sido só esse, mas esse é o mais emblemático que eu posso citar. Então, um jogador de extrema técnica, extremamente vencedor nos clubes e na seleção, apesar de não ter conquistado o título principal, mas é um jogador refinadíssimo, né? Também teve uma boa atuação, um bom papel como treinador. Na lateral esquerda, naturalmente, não dá para ter muito passeio aí na história. O Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos deve ser escolhido. Claro que vai ter gente que vai chiar que eu não citei o Marcelo, né? Que eu até coloquei o Sorin acima do Marcelo. Pô, o Marcelo no Real Madrid e o Sorin. De novo, aqui são impressões pessoais, tem muito a ver com o encanto, né? Tem a ver com valores que você enxerga nesse ou naquele, né? Mas eu acho que a titularidade dessa seleção desde 96 é incontestável na lateral esquerda para o Roberto Carlos, sobre quaisquer aspectos que você analise, né? O mais goleador, os passes, ah, as cobranças de falta, naturalmente, ah, a longevidade, o tempo de carreira vencedora, Real Madrid, etc, etc, etc. Então não tem muita contestação. Então, com esse nome, naturalmente, o jogador só pode ser o rei da lateral esquerda, né? No meio de campo, eu citei Busquets e Redondo, né, pela técnica absurda, mas como eu também estou pensando num formato de time, eu decidi deixar para o meu volantão defensor um cara que realmente protegesse a zaga, que fosse intransponível ali,
e que também tivesse uma boa saída de bola. Então, o nome de Patrick Vieira, da seleção francesa, o Arsenal, é um jogador extraordinário. Você vê o tamanho dele, você não pensa que ele possa ter tanta habilidade. E você vendo o tamanho dele, você imagina que ele vai ser aquele cara que vai quebrar um ao outro que chegar ali. Na verdade, ele tinha uma extrema habilidade, ele sim fazia a parede e derrubava quem viesse, mas ele tinha também uma técnica refinada. Ele não era apenas um trombador, pelo contrário, ele tinha uma proteção de bola, então os desarmes ia evitar que se desperdiçasse a bola, os índices dele são altíssimos. Se não me engano, na Euro de 2000, não me lembro se foi França contra a Dinamarca ou qual seleção foi, foi durante um bom tempo o recorde, né, de desarmes nesse nível de seleção e de competições oficiais. Mas, enfim, quem viu ele atuando naquela Copa de 98, a forma como ele foi polivalente e prevalente para o time, absurdo. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade que ele atuasse por um dos times pelos quais eu torço, né? Pensa hoje em dia um volante desse nível, defendendo e saindo como ele saía, acho que seria imbatível. E tendo do lado, como segundo volante, eu colocaria aí Xavi Hernandes, né? O cara que talvez com a maior precisão de passe da história, né? Além da plástica também. E o jogador do número que eu mais gosto, né? Depende dele usar o número específico, mas o jogador camisa 8, que é o segundo volante, né? Que é o jogador que faz essa transição toda, que deixa a bola açucarada lá para frente e que consegue buscar a bola bonitinha na defesa, que tem uma figura de liderança, de inspiração também. Então, o Xavi Hernandes absurdamente marcou história, né? A ponto de muita gente questionar o Messi baseado na qualidade do Xavi, né? É uma injustiça fazer isso para com o Messi, mas isso denota quão bom o Xavi era. E aí, nesse meio ali da frente, eu vou fazer um recuo, né? Eu vou puxar o Messi um pouquinho para trás. Então, o Messi fica ali, eu não vou falar nada, só o Messi tá ali, né? E do lado dele eu colocaria o Zinedine Zidane. Também não precisa falar muito. Acho que esses quatro aqui não precisa falar muito, né, pessoal? O Messi, meia mais ali para a esquerda. Do lado dele é o Zidane de meia direita. E no ataque com o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo de centroavantão, né? Ronaldo Fenômeno de segundo atacante, Cristiano Ronaldo de centroavante. Acho que esse aí não precisa justificar nada. E o técnico, eu vou escolher Pepe Guardiola, né? Por tudo que ele fez em ligas diferentes, vem fazendo, segue fazendo, não se dar por satisfeito, ser um estudioso, ser um discípulo de Ferguson, né, também, ser um discípulo de Rinos Mitchell, ser um discípulo de Tele Santana. Então, portanto, é o grande técnico da nossa geração, muito além de ter sido campeão com o Barça ali, campeão de tudo 2009, quase tudo 2011. Mas é isso. Meu time titular teria o Neuer no gol, Zanetti, Gamarra, Frank De Boer e Roberto Carlos, Vieira, Xavi, Zidane e Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno, e sentadinho, dando ordem para essas feras, Pepe Guardiola. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.